Saudações aromáticas! Eu sou a Mila Matos e na aula de hoje, sabonete líquido. Para você que quer fazer um sabonete líquido artesanal bem certinho, preste atenção nesse passo a passo e não se preocupe que a receita e os materiais que vão ser utilizados vão estar na descrição desse vídeo. Vamos lá? Eu tenho aqui uma base neutra, concentrada, para sabonete líquido. Eu vou colocar 200 ml dela dentro desse becker e a proporção que eu utilizo é a proporção de 1:2. O que significa isso? Significa eu colocar uma parte dessa base concentrada para 2 partes de água. Então, como é que eu faço? Eu tenho aqui água, e pode ser água mineral, tá? Não tem necessidade de ser água deionizada. Eu vou colocar uma parte de água nessa medida que eu coloquei aqui no becker de base concentrada. Seria assim, 1:1. Então, o que eu estou fazendo aqui é colocando nessa uma parte de base concentrada a mesma medida de água. Então, 200 ml de base concentrada e coloquei mais 200 ml de água mineral e vou misturar. E por que eu faço isso? Eu coloco metade da água que está sendo pedida na receita. Porque fazendo isso, eu estou conhecendo a base que eu estou trabalhando. Porque às vezes a gente compra uma base concentrada e você já coloca toda a água que está sendo pedida na receita e você não sabe se de repente aquele sabonete vai ficar muito concentrado ou não. Então, fazendo isso, eu já percebo que ela vai ficar um pouquinho grossa, tá? Ó, eu tô mexendo aqui. E aí a consistência dela vai ficar assim, parecendo um gel. Olha, então conforme eu vou mexendo aqui, ela vai ficando bem espessa, parecendo um gel. Só um minutinho que eu já vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Vou pedir para o câmera aproximar aqui, olha. Ok? Perfeito. Bom, então é o seguinte, quando eu faço isso, eu tenho certeza que eu estou trabalhando com uma base concentrada e ela está me pedindo mais uma parte de água, tá? Que é essa parte de água que eu vou colocar aqui agora, olha. Mais 200 ml de água. Pronto. Então, fazendo isso, agora eu diluí um pouco mais a minha base, certo? Ela vai afinar um pouco mais. E eu gosto de utilizar essa proporção de 1:2, porque assim o meu sabonete não fica tão fino, não fica tão ralo, não fica sem aquela qualidade que eu gosto, tá? Ó, então aqui, depois de misturar bem essa outra porção de água que eu coloquei, certo? Chegou o momento em que eu posso colocar os outros ingredientes. Então eu vou colocar o extrato que eu escolhi para essa receita. Eu vou colocar uma medida aqui, olha. Para essa proporção que eu estou utilizando, 20 ml de extrato é o suficiente. Então eu vou colocar aqui no cantinho do becker, bem devagar. Eu tomo esse cuidado nessa hora de não jogar de uma vez, porque isso pode fazer com que aconteça uma reação química aqui dentro e pode turvar o sabonete. Então você coloca devagarinho, mistura. E uma dica importante para eu passar para vocês é que vocês não façam esse sabonete líquido se vocês estiverem muito agitadas. O sabonete líquido ele é cheio de manhas, então é uma receita que você tem que fazer ela bem tranquila, bem calma, bem devagar, tá? Para você fazer e ficar bem certinho. Então aqui, olha, misturei bem o extrato, vou colocar a essência que eu escolhi. Para essa receita eu escolhi uma essência que já está até aqui no meu becker. Ela é cítrica e tem um fundo bem amadeirado, então ela é uma essência home, bem gostosa, tá?
E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar aqui no cantinho do becker, bem devagarinho. Eu coloco uma parte dela, mexo um pouquinho, não coloco tudo de uma vez, que isso é importante, tá? Até para que o sabonete não fique turvo depois, lá no final. Então você vai mexer aqui, olha, devagar. Vou pegar agora e colocar o restante da essência. E o aspecto, ele ficou até um pouquinho esbranquiçadinho, mas não tem problema não, viu? Depois você deixa isso aqui descansar um pouquinho, ele vai clarear. Olha, eu tenho mais um pouquinho de essência aqui no becker, eu vou colocar, terminar de colocar. Pronto, coloquei tudo. Ótimo. Deixa eu colocar isso pra cá. Pronto. Então aqui, olha, eu tenho a base concentrada, 2 partes de água mineral, coloquei o extrato e coloquei a essência. Então aqui eu tenho uma mistura que tá bem fina e isso aqui tá bem ácido, ok? Esse ambiente aqui dentro tá bem ácido. Então, o que eu preciso fazer para que esse sabonete líquido volte à espessura, tá? Do sabonete mais grossinho, eu tenho que colocar o anfótero, tá? Que é conhecido como betaína. Então, antigamente, as pessoas espessavam o sabonete líquido usando uma salmoura. E, na verdade, essa betaína é a nossa salmoura industrializada, tá? Então, aqui, ó, no becker, eu uso a seguinte regrinha. Antes de começar a pôr o anfótero, é importante a gente já fazer a tonalidade desse sabonete, a cor que vai ser o nosso sabonete. E a cor a gente sempre procura combinar de acordo com a essência que a gente está utilizando. Essa cor vai ser um verdinho bem clarinho, então eu tenho aqui, olha, o meu corante amarelo, que eu vou colocar aqui um pouquinho, vou começar com ele, com amarelo. Vou pôr um pouquinho de azul para chegar nessa tonalidade até do sabonete líquido pronto que eu tenho aqui do lado, tá ok? Pronto. Eu consegui fazer um verde bem clarinho, bem sutil. A tonalidade do sabonete é de acordo com a escolha da sua essência, viu? Fica a seu critério. Pronto. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Podemos pôr o anfótero, porque ele tem que ser o último ingrediente a ser colocado no sabonete líquido para não dar errado. Então, você não pode, por exemplo, depois de ter colocado o anfótero, eu não gostei dessa cor, eu quero que ela fique mais forte e vir colocando corante ou essência ou alguma outra coisa, não. Aí você vai desandar o sabonete líquido e não vai dar certo. Então, assim, muitas pessoas reclamam que é difícil dar o ponto do sabonete líquido. Tem dificuldade, depois o que acontece? Você prepara tudo lá bem direitinho, aí a maioria das pessoas fala isso pra mim. Ai, Mila, eu fiz meu sabonete líquido, aí eu fui lá toda feliz, no dia seguinte conferi a espessura, fui lá, olhei e afinou. Então, para que não aconteça isso, eu criei uma regrinha assim, simples, que vai te ajudar bastante. Você vai começar colocando 30 ml de anfótero, e isso você vai medir bem direitinho aqui no becker. Ó, você vai colocar 30 ml de anfótero. E essa quantidade de anfótero é variável, a gente não sabe exatamente o quanto de anfótero a gente tem que colocar para que fique certinho. Isso aí é uma coisa que você vai sentindo mesmo conforme você vai fazendo o sabonete líquido e o jeito como ele vai ficar, a espessura final. Então, olha, você vai colocar esses 30 ml de anfótero, vai ser a primeira adição. E você vai mexer. Praticamente já vai acontecer alguma reação aqui dentro. Você já vai sentir que do que estava, ele já vai engrossar um pouquinho mais. Então tá aqui, ó. Ótimo. A segunda adição, você vai diminuir um pouquinho essa quantidade, vai cair para 20 ml. Então eu coloquei 30, agora eu vou colocar 20 e a gente vai somando essa quantidade de anfótero que a gente coloca na receita, ok? Então se eu coloquei 30 iniciais, com 20 agora, 50 ml.
coloco e verifico. Conforme eu vou misturando, eu vou sentindo como que tá essa espessura, tá? Então aqui, olha, ele já engrossou mais do que a etapa anterior. E se eu sentir que ainda precisa de mais um pouquinho, ó, eu vou levantar um pouquinho aqui para vocês verem que ele já engrossou bem, tá? Eu vou colocar agora 10 ml, então 30, 20, 10. Tô colocando aqui 10 ml agora. E esses 10 ml agora foi o suficiente para chegar na espessura ideal. Então aqui, olha, ele ficou já bem espesso. Tá até, ó, pesadinho aqui para mexer, para misturar. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos aproximar um pouquinho aí. O nosso sou pequeno é o Gil. É o Gilzão, maridão, que tá aí ajudando a gente nesse trabalho. Olha só. Como ele ficou? E ele tá com bastante espuma, que essa espuma é da manipulação, é assim mesmo, viu? Então, por conta disso, ele vai ter que ficar aqui, olha, descansando por um período de 24 horas. Então, não convém que você invase o seu sabonete líquido assim. Por que vai acontecer? Essas bolhas, elas têm que romper e ele tem que ficar bem cristalino. Então, para que aconteça isso, você pode pegar um saco plástico, assim, olha, e colocar ele de boca para baixo, aqui, olha, no seu becker. Pode até deixar a espátula aqui dentro, que aí no dia seguinte fica fácil para você ir lá verificar se tá tudo certinho, a viscosidade, tá? E aí você pega o seu sabonete líquido e deixa ele num cantinho onde você possa, tá? Fazer com que ele descanse e todas essas bolinhas da manipulação vão se romper. Bom, o mesmo sabonete líquido que eu acabei de preparar aqui para vocês, eu tenho ele aqui que já descansou, tá? Então ele tá bem límpido, bem cristalino e aqui ele já estaria pronto para o invase. Então eu vou aproximar aqui a câmera para mostrar para vocês que a espessura dele ficou bem certinha. Olha como que ele ficou. Aqui dá para perceber que ele faz até uns desenhos, olha, tá vendo? Aqui dentro do becker. Eu vou levantar um pouquinho aqui com a espátula. Olha que delícia esse sabonete líquido, tá vendo? Ele cai como uma calda. Maravilhoso, tá? E eu quero que o sabonete líquido de vocês dê certo e fique assim, olha, perfeito, ok? Então, gente, uma dica importante para passar para vocês é que o sabonete líquido, ele tem uma manha que é a seguinte: a escolha dos materiais. Então a base que você escolhe e o anfótero, na verdade, tem que haver o casamento perfeito desses dois materiais. Se você conseguir uma base e um anfótero que você tenha essa união deles, com certeza você vai conseguir fazer um sabonete líquido bem certinho, tá? Olha, eu amei estar com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Deixa o seu like pra gente no vídeo e eu espero vocês na próxima aula. Um grande beijo!